O Matheus da UPS chegou. Matheus, se junte a nós aqui. Vou passar a palavra para a professora Fabiano. Saudar esse espaço, sou Matheus, estou presidente da UPS, da União Paranaense dos Estudantes Secundaristas, 200 escolas ocupadas agora no estado do Paraná. Acabou de atualizar o número, 200 escolas. Galera, nós temos 5 pontos específicos que nós colocamos contra essa MP. A professora Mônica falou, quase todas, de uma forma bem boa. A primeira é a flexibilização da grade curricular e a desvalorização do pensamento crítico. Deixa de ser obrigatório e passa a ser optativa as matérias que influenciam o senso crítico, filosofia, história, sociologia. Enfim, isso já é muito ruim. O segundo ponto é a tal da quantidade, que não significa que é qualidade, né? Nós, das entidades estudantis, somos a favor do ensino integrado. Nós precisamos ter um ensino integrado no Brasil para a gente avançar. Mas não um ensino integrado dessa forma. Nós não queremos um ensino integrado para estudar as mesmas coisas, ou só o português, ou só a matemática. E sem contar que hoje nossas escolas não estão preparadas para receber o ensino integral. Não estão preparadas nem para receber um único turno. A gente vê aí uma série de problemas que, inclusive, nós temos aqui nas escolas do Paraná e para o Brasil afora. Falta professor, falta sala de aula lotada, enfim. Então, simplesmente, você colocar uma ênfase numa medida, propor o ensino integral só para ter um ensino integral, não é esse ensino integral que a gente quer. O terceiro ponto é um dos pontos principais que nós colocamos contra essa medida, que é a falta de diálogo. Não tem como o governo federal propor uma reforma dessa magnitude que impacta diretamente a vida do estudante, a vida do pai trabalhador, sem dialogar com a sociedade, sem dialogar com quem vai sofrer esse impacto, que somos nós, estudantes, são os professores, a comunidade escolar, enfim. E, mais uma vez, o governo federal mostra que realmente não tem diálogo com o povo. O quarto ponto é que várias ênfases dessa medida diz respeito ao próprio Plano Nacional de Educação, que foi amplamente debatido e conquistado assim, com muitas lutas dos estudantes, das entidades estudantis, dos professores. Depois de muito tempo, tivemos apenas aí 3 planos nacionais de educação no nosso país até hoje, em toda a história. Os outros 2 ultrapassados, e depois de muito tempo conseguimos um novo Plano Nacional de Educação, e aí as suas 20 metas, que vai ser difícil alcançar, porque o pré-sal agora acabou de... ali da partilha acabou de ir aí, então o pré-sal corre sérios riscos, enfim. Então toda aquela grana do pré-sal que viria para a educação, a gente já sabe, tem quase certeza que não vem mais nada. Enfim, a gente conseguiria sim ter um ensino integral se a gente conseguisse usar esse dinheiro, professora Mônica, para reestruturar nossas escolas, desde a parte pedagógica, desde a parte estrutural até a parte pedagógica. Nós somos sim a favor de uma reformulação do ensino médio, mas não de um reboco. Não do reboco. O governo federal passa uma reforma como se fosse uma coisa boa, né? A palavra reforma passa para o povo um ar de positivismo, enfim, e que engana. Mas ele não engana não, nós não queremos um reboco, nós queremos realmente uma reformulação do ensino médio. O ensino médio que nós temos hoje, ele já é ultrapassado, ineficaz, não é o que nós queremos, mas também nós não queremos retroceder mais não, e essa reforma, essa medida aí vem para retroceder mais na educação. E o quinto ponto que eu estava dizendo o despreparo do governo federal, né? Temer se mostra um péssimo presidente da República. Enfim, na verdade, ele nem foi eleito para isso, né? Então, ele se mostra um péssimo presidente da República, um presidente que não tem popularidade nenhuma, está perdendo força no Congresso Nacional, aí tem que ficar fazendo jantarzinho para aprovar PEC no outro dia, sabe? Reforma da Previdência, reforma do ensino médio, enfim, uma série de ataques aos estudantes, aos trabalhadores, à juventude como um todo, e esse quinto ponto mostra o despreparo do governo federal. Do governo federal que tem que apanhar e tem que apanhar muito, com muitas mobilizações, e não é à toa que tem 200 escolas ocupadas no estado do Paraná, em resposta a essas outras cidades do governo Temer. Nós, enquanto União Paranaense dos Estudantes Secundaristas, sempre nos posicionamos contrário a essa medida,
nós pedimos a retirada total dessa medida e que a gente possa, a sociedade civil, propor uma reformulação do ensino médio, aí sim, ser amplamente discutido com os estudantes, com a comunidade, através de seminários, e isso dentro da escola. Não tem como você debater uma reforma dessa em apenas um dia e fazer uma webconferência, um seminário regional. Nós temos que debater isso dentro da escola, depois debater isso dentro do município, na região, no estado, no Brasil, sabe? E não é só uma discussão, não, tem que ser várias discussões, é um tema importante, sabe? Já esperamos tanto tempo, temos que discutir bastante essa reformulação do ensino médio. O que a gente tem hoje, que essa escola não serve mais para a gente, é uma escola ultrapassada do século XIX para estudante do século XXI. O estudante presta mais atenção no smartphone do que na sala de aula, justamente porque a sala de aula é menos atrativa do que um smartphone, né? Segundo a ONU e pesquisas, o Brasil tem o terceiro maior número de evasão escolar do mundo. Ou seja, o estudante não vai para a escola porque ele é vagabundo, ou porque ele é preguiçoso, ou porque ele não quer estudar. É porque a escola não é atrativa, não atrai jovem aí para a escola. É um modelo totalmente ultrapassado. Eu sou de Foz do Iguaçu. A escola que eu estudei, minha mãe estudou, e a escola que minha mãe estudou, minha avó estudou. Da mesma forma, do mesmo jeito, enfim. Precisamos sim de uma reforma do ensino médio, mas não do reboco, de uma reforma que a gente avança e não retroceda. Acho que os estudantes secundaristas do estado do Paraná estão dando recado, e um recado assim bem dado. São 200 escolas, o maior movimento de estudantes da história do Paraná, maior da história do Paraná. Nunca teve na história do Paraná um movimento que tivesse essa tamanha proporção, enfim, movimento espontâneo. As entidades estudantis estão lá fazendo debate, mas movimento espontâneo. E eu dei na minha declaração que foi equivocado o posicionamento do governador Beto Richa em dizer que as ocupações servem a um partido político, a uma central sindical, e dizendo que nós estamos amando de um movimento político, né? Eu disse muito bem claro para o governador Beto Richa que nós não estamos amando de movimento político nenhum, nós somos um movimento político. O governo do estado do Paraná tem que parar de subestimar a juventude e os estudantes desse estado. O governo do estado do Paraná tem que parar de subestimar a inteligência e o poder de organização e de mobilização dos estudantes. Os estudantes são conscientes, sabem o que é essa reforma? O que é essa reforma? Vai impactar na vida. Então o governador Beto Richa se equivoca mais uma vez em dizer que nós estamos amando de alguém. Poxa, eu costumo dizer também de uma forma para a gente dar uma risada, né? Que parece que o PT é o irmão mais velho do governador Beto Richa, né? Sempre a culpa é dele, nunca é culpa dele, é culpa dele. Enfim, nunca eu vou acusar sempre alguém. Enfim, gente, aí depois, e é muito contraditório. Muito contraditório, porque diz que os estudantes são totalmente alienados e não sabem de nada e estão ocupando as escolas e não sabem por quê. Agora eu pergunto para vocês e deixo uma reflexão. Será que estudantes estão ocupando 200 escolas no estado do Paraná sem saber para que estão ocupando? Poxa, contraditório. Então o governador Beto Richa se equivoca, mas a gente mandou o recado para ele, que não estamos amando de ninguém não. Não estamos amando de ninguém, não vamos ficar muito menos amando dele. Os estudantes estão se mobilizando. Nós somos sim dialogáveis, queremos dialogar, não queremos discutir a reforma em apenas um dia, porque nós não queremos discutir essa reforma aí. Não queremos, porque você tem um cesto de lixo e você tira 90% do lixo e deixa 10%, ainda você vai deixar lixo na lixeira. Não é isso que a gente quer, não. A gente quer pegar o pacotinho do lixo, jogar lá para o caminhão levar e deixar a cesta do lixo vazia, para daí começar do zero. Nós queremos uma retirada dessa medida provisória, que o Temer se esperte, porque no estado do Paraná está forte, nos outros estados está começando a ficar também. Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, e o Paraná está aí com mais de 200 escolas e pode subir ainda. As ocupações está tudo muito tranquilo, gente. Tudo muito tranquilo, muito bem organizado, os estudantes sabendo o que quer. Os estudantes do estado do Paraná, dessas escolas, não estão perdendo o direito de estudar, não, porque dentro das escolas está tendo aula, está tendo oficina, está tendo uma aula mais dinâmica. Então, o estudante que quer participar, ele pode ir para a ocupação, porque ele vai ter aula assim, mas uma aula melhor, uma aula mais dinâmica. Galera, à disposição, tem a página lá no Facebook da UPES, tem a página do Ocupa Paraná, que a gente está atualizando em tempo real, e cabe a nós
sociedade civil, todo mundo que se preocupa com a educação paranaense brasileira, conscientizar ainda mais pessoas do que essa reforma vai impactar na nossa vida, e não só essa reforma, mas todas as atrocidades do governo Temer. Aí muitas pessoas questionam, mas se fosse na Dilma propor essa medida, vocês iam fazer a mesma coisa? Ia fazer a mesma coisa, independente de partido, independente de quem está no governo. Se mexeu com a educação, mexeu com os estudantes, mexeu com os professores. Tem um povo que tem que tirar da cabeça que tudo é um movimento partidário, que tudo é um movimento alienado. Gente, sabe? A educação está péssima e está aí para ficar pior. Então, galera, mais ou menos isso. Tem 200 ocupações, eu vou ter que me retirar. Um belo espaço. Queria agradecer aqui o convite do deputado Requião Filho, da galera aí que nos chamou, professora Mônica, Fabi, também, excelentes educadoras. Fabi tem assim uma linha educacional muito boa. Professora Mônica é gênia, dividi mesa com ela lá em Pinhais ontem no Instituto Federal, foi muito positivo. Galera, à disposição, viu? Bom conversar com vocês. Boa tarde. O deputado me chama de Montanha, meu apelido. Olha a data aí, Matheus. Olha a data. Quando chega até lá o microfone. Mas tem esse aqui Abrimos também. aqui, agora chega. Bom, vamos abrir para a professora Fabiana agora colocar as colocações dela. Obrigada. Também é essa hora do dia, depois de um dia tenso, né? Deputado, todo mundo já cansado. Boa noite a todos, a todas. Deputado Requião, muito obrigada pelo convite. Professora Mônica, obrigada pela oportunidade de estarmos juntos aqui. O Matheus, pena que ele teve que voltar para as suas atividades, não pôde ficar, né? Está muito ocupado. Nós tivemos a oportunidade de conversar em alguns momentos da semana passada para cá. Eu acho que a gente precisa ter alguns entendimentos. Então, eu falo enquanto Secretaria de Estado da Educação. Falei em alguns momentos, conversamos com o Matheus, trouxemos outras lideranças para debater, para conversar. E o propósito sempre nessa questão da medida provisória é propiciar o diálogo. Então, a gente esteve com o Matheus antes de começar a primeira ocupação, eles já vinham apontando um cenário. Não é a primeira vez que a gente tem um sistema de ocupações no estado do Paraná, né? Em outros momentos, a gente passou por isso no ano passado, no início desse ano, por conta de problemas que eram relacionados diretamente à Secretaria de Estado da Educação. Nesse caso agora, quando começou o movimento da medida provisória, então o Matheus veio, procurou, falou que é importante a gente ter uma conversa diferenciada. Então a gente estava, num primeiro momento, esperando a próxima reunião do Conselho Estadual de Educação, porque quando a medida provisória fala que ela delega, né, ela oportuniza aos sistemas estaduais de ensino que eles possam debater, que eles possam decidir a respeito de como fica delegado ao Sistema Estadual de Ensino. O Sistema Estadual de Ensino no Paraná, então tem a Secretaria de Estado da Educação, as secretarias municipais, a rede privada e o Conselho Estadual de Educação. Então, a importância do debate, quando a gente fala de Sistema Estadual de Ensino, envolve muito mais do que só a Secretaria de Estado da Educação. Num primeiro momento, eu acho que não é segredo para ninguém, todo mundo acompanha, como o Requião falou, as mídias, as páginas são alimentadas o tempo todo, a informação está disponível. A Secretaria de Estado, a secretária Ana fez um posicionamento quanto à medida provisória, falando fundamentalmente do tempo integral. Então, no entendimento da Secretaria, o processo, como vem agora hoje, saiu próximo da hora do almoço, né, já a formalização do que vai ser a educação em tempo integral e quais são as características, né? Vai ter um edital para que as escolas possam concorrer a esse subsídio que o governo federal oferece por até 4 anos. Então, o Paraná está designado na lista, a gente tem um limite de 30 escolas que possam ter um processo de adesão.